Criar significa iluminar aquilo que antes estava escuro, dar forma àquilo que nunca antes havia sido criado nem gerado, antecipar o futuro, produzir o porvir. Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções. Nunca como hoje tivemos tanta necessidade de criatividade. Para aliviar a fome de bilhões de seres humanos. Permitir que o progresso científico e tecnológico prossiga na sua bela corrida libertadora. Para aumentar a riqueza e distribuí-la com equidade. Para construir um novo modelo de vida. Para estender a paz e alegria. Para depurar o sistema ecológico da poluição e o sistema social das tentações autodestrutivas. Para saborear até o fundo a alegria perene da beleza. Em todos os campos da vida contemporânea, o desafio mais urgente é o da criatividade. É importante cultivar fantasia e concretude, competência científica, estudo, trabalho, lazer e motivação. Fruto de um processo organizacional e decisório diferenciado. Desenvolver grupos criativos e lideranças capazes de compartilhar uma missão inovadora, num clima solidário e entusiasta. Mudar o mundo, com regras novas, novos instrumentos. Aglutinar um grupo em torno de uma ideia, uma utopia, uma necessidade ardente. Tornar possível o impossível. A ideia de um resultado admirável e reconhecimento, o orgulho pela descoberta, a alegria, a satisfação do compartilhamento com os colegas e a cumplicidade com o líder, a embriaguez do salto de qualidade, o orgulho de chegar primeiro, a satisfação de romper paradigmas cognitivos e de poder, apontar novos itinerários e novas metas. Tudo isso diz respeito ao clima do grupo criativo e como ele se forma e opera. A figura do líder, mais empresário do que gerente, mais carismático do que participativo. Ainda hoje persiste o contraste entre as organizações e o trabalho criativo. Com a liderança participativa, aumenta a produtividade e aumentam os ganhos. Os custos ficam mais baixos, é menor o desperdício e a falta ao trabalho. São melhores as condições de trabalho, a satisfação dos empregados e maior a saúde física e mental deles. A liderança participativa melhora a produtividade da empresa, mas reduz a combatividade dos empregados. Os conflitos estruturais não são eliminados com intervenções funcionais como a liderança participativa. Também não se pode destituir as empresas de todo tipo de conflito, sob pena de destruir todo o espírito criativo. O conflito previne a calcificação do sistema social, constituindo-se no impulso para a renovação e a criatividade. Se com a direção autoritária os empregados sentem-se constrangidos e vigiados com rancor e resistência, com a liderança participativa obtém-se eficiência produtiva e trabalhadores cada vez mais controlados, sem se dar conta disso. A nossa missão é nesse sentido, fazer forte o Instituto de Radiodifusão e mais forte ainda a representação dos trabalhadores, tanto quanto nos posicionamos como no efetivo e na titularidade, como representante do Conselho, porque fazendo as observações de que forma vai ser investido numa rede privada, por que não ter uma prioridade maior de investimento na rede pública, o que é da própria casa. Aqui é da sociedade, aqui é meu, e eu quero defender isso com muita veemência e com muita propriedade, porque a primeira lição se traz de casa, é a história. Casa de ferreiro, espeto de pau, e o IDEB não pode ser diferente. O líder de um grupo criativo fala e escuta. Faz da meta um sonho atingível como uma realidade concreta. Para isso, atrai para o trabalho pessoas certas e complementares, que o acompanham com fé, emoção, confiança e paixão. Transforma o trabalho em ócio criativo, transforma os conflitos em solidariedade. Carência de recursos em aceitação de desafios, em disposição para o sacrifício, em voluntariado. O líder gera um entusiasmo contagioso. E deve obter resultados que pareçam quase milagrosos. Se a prova vem a faltar por um período longo, se o investido parece abandonado pelo seu Deus e pela sua força heróica, se seu sucesso não traz benefício aos dominados, sua autoridade corre o risco de desaparecer. Educar para a criatividade é fomentar nas pessoas liberdade e estímulo, individualizar sua vocação autêntica, ensinar-lhes como escolher os parceiros certos, estabelecer um contexto gerador de criatividade.
Explorar os diversos aspectos do problema, colocar a mente à vontade, explorar partilhar com os colegas. diversos aspectos do problema, colocar a mente à vontade, partilhar com colegas. Não temer o fluir incessante de inovações, a ameaça aos arranjos constituídos de poder E as impugnações dos conservadores. O olhar de Domênico de Masi sobre a organização privilegia o prisma de sua fecundidade de ideias, da felicidade e infelicidade humana de quem nela trabalha e de quem com ela se relaciona. Onde houver um grupo, aí existe a sua cultura, patrimônio de ideias, de instrumentos, de procedimentos, de costumes. Alma é síntese de clima, cultura, imagem, estética, coesão, equilíbrio, sabedoria. Alma é aquilo que transforma um grupo frio e instrumental em um grupo quente e expressivo. Uma presença viva, emotiva e harmoniosa. confere à organização vitalidade, unidade, profundidade, fecundidade, emotividade e eficácia. A alma é missão e visão voltados para o futuro. A criação, o crescimento, a formação e a beleza. Alma é fantasia, potencialidade, sensibilidade, mãe e filha da criatividade feliz. Na passagem do trabalho industrial para o pós-industrial, as organizações perderam a alma. Na velha economia, onde as empresas possuíam um corpo rude e uma estrutura autoritária e centralizada, ainda assim havia lugar para a alma. Na nova economia, com os trabalhos intelectuais, tecnologia, informática, eletrônica e marketing, os processos foram elevados ao extremo. As finanças prevaleceram sobre a economia, a velocidade sobre a reflexão, o virtual sobre o tangível, o global sobre o local e o aluguel sobre a compra. O corpo se atrofiou até quase desaparecer. A mente tornou-se hipertrofiada e a alma se esvaziou. E a alma se esvaziou. Viver num contexto dotado de alma é gratificante, envolvente e quente, inspirador. A alma do grupo rege a felicidade de quem dele participa. É preciso recuperar a proteção e o estímulo, o prazer e a coragem. De Masi remete ao mito de Eros e Psique, sorte e infortúnio, oportunidades que se transformam em desventuras e desventuras que viram oportunidades. Como sempre acontece quando uma situação predisposta à criatividade se torna fluida, febril e carregada de imprevistos. O amor que cria e a inveja que destrói. Eros descuidou-se de todo o resto do mundo, e assim os homens perderam o senso do amor, do prazer, da gentileza, da graça, da amizade e do convívio, e tudo tornou-se vulgar, rude, selvagem e agressivo. A atividade criativa é dolorosa quando impera a dúvida, quando as falhas afastam a esperança da vitória final, quando o estresse favorece incompreensões e conflitos no grupo, quando a suspeita de que as hipóteses estão erradas toma corpo, quando faltam os recursos indispensáveis, quando os colegas abandonam ou revelam-se inadequados à necessidade. Quem toma caminhos realmente novos fica só consigo mesmo. A alma da organização criativa é frágil, porque pode sofrer traição a qualquer momento pela inveja, pela desconfiança, pela mesquinhez, pela rudeza. A alma dos grupos criativos não envelhece, permanece jovem, curiosa, empreendedora. A alma dos grupos criativos, como a alma individual, é feita de medo e ingenuidade, de otimismo e curiosidade, de ternura e intransigência. É síntese e contradição, ama e desconfia, procura e foge, ousa e desespera. É união mais que separação, síntese mais que análise. É fantasia e concretude, entusiasmo e visão, identidade e universalidade, reflexão ociosa e vitalidade fecunda. É imaginação, tensão em direção ao futuro, respeito às raízes e responsabilidade com a natureza. É essa beleza que gera a alegria de viver. E sem a alegria de viver, a alma se torna estéril. A criatividade é um ponto de chegada, doadora de sentido, de vida, de paz, de força. Surpreende, é necessária, universal, rebelde, misteriosa, alegre, impertinente e suave. Todos queremos saber